Olá, amigos servidores. Eu sou Ellen Patrícia, atual presidente do Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, e hoje estou aqui para fazer um breve resumo. Como é sabido por todos, e também se não for, já acabo de comunicar neste momento que houve hoje a nossa Assembleia Geral Ordinária. Um item importantíssimo para a nossa estrutura, para a nossa carreira, para a nossa mesa de negociação, onde trataríamos exclusivamente do edital de convocação aos filiados, porque é uma assembleia estatutária. Então, nós temos que fazer essa assembleia antes sempre da data base para colocar as nossas perdas salariais, discutir a pauta, como também outras questões que foram colocadas dentro do edital, que era a apresentação das contas, pela aprovação ou pela reprovação das contas do ano passado, as atividades que o sindicato, no caso, a pessoa da presidente, teve no ano de 2025 e também a nossa pauta prioritária. Pois bem, toda assembleia nossa, a gente nunca consegue fazer este trâmite como deveria ocorrer, né, normalmente dentro de uma assembleia. Sempre há questões paralelas. E hoje, ontem, na realidade, me deparei com uma mensagem dentro de um grupo específico, que é o grupo do sindicato, administrado pela diretoria do sindicato, onde tem somente filiados. Me deparei com uma mensagem que aquilo ali, eu juro para vocês, me fez passar mal na hora. Mas aí eu elevei o pensamento e falei, não é possível, não pode ser possível. Então, hoje, nesta assembleia, houve a exclusão de um filiado nosso. Uma triste notícia, porque isso é triste, sabe? Além de toda a nossa briga que a gente tem contra o tribunal, a nossa desunião por falta de ter um pensamento classista, porque se mexeu comigo, mexeu com você, se mexeu com você, mexeu comigo, porque é assim que eu penso. Então, me deparei com uma notícia que me deixou, assim, indignada. Então, eu vou explicar para vocês certinho o que acontece e o que aconteceu dentro, o porquê desta exclusão deste filiado. Eu sempre militei, sempre estive, independente de hoje estar na presidência do sindicato, eu sempre fui da greve, sempre fui dos movimentos, sempre fui em defesa dos nossos direitos, porque aquilo que é meu eu quero. E a gente precisa lutar por eles. Sem luta não há vitória. Então, vamos lá. Eu tenho 36 anos de Tribunal de Justiça. Tenho 20 anos de filiação ao sindicato. Tenho mais de 30 anos de filiação a uma associação, porque eu acho que a associação ela é importante. Eu tenho muitos benefícios por ela. Tenho uniodonto, tem plano de saúde, então são coisas distintas. Pois bem, e teve um movimento, uma paralisação uma vez, foi criado um grupo, o Grupo do Comando da Capital, no qual eu faço parte desde o início. E de lá para cá, eu venho tendo, assim, mais contatos, naquela época remota, estou dizendo agora, contatos com a oposição sindical. Até então eu desconhecia. E aí, cada dia era uma coisa que essa oposição falava. Algumas coisas até tinha razão, por exemplo, algumas palavras dentro do estatuto, isso realmente precisa ser mudado. A gente precisa inovar, não existe mais máquina de escrever, mas isso nunca impediu o meu trabalho. Pois bem. E este grupo, dentro de vários lugares, sempre falando mal do único instrumento de luta que a gente tem com legitimidade, que é um sindicato. Sindicato é sindicato e acabou. E de lá para cá, eu me deparo sempre com alguma outra coisa, tal, até que começaram a falar coisas que não condiziam com a verdade. E se aquilo não condiz com a verdade, eu não consigo me calar. Quem me conhece, sabe muito bem que eu não sou de ficar calada. Tenho um jeitinho especial de ser, mas a minha língua fala.
a minha boca fala. E eu vou sempre falar. Então, depois de algumas atitudes que eu não achei legal, porque eu acho que a gente está aqui para somar junto. Eu e você. Eu e todos vocês. Porque se a gente nos dividir, se cada um tiver uma visão, se cada um tiver um ego, como é que a gente vai avançar? A gente não vai chegar nunca lá, infelizmente. Pois então, dentro deste contexto todo de inverdades, numa assembleia, eu era uma filiada somente do Sindicato União, mas eu não aguentava aquilo. Numa assembleia em Caraguatatuba, eu como filiada, fiz o quê? Solicitei a expulsão de todos os que faziam parte da tal oposição sindical. Que essa oposição sindical nada mais é do que 10, 11 amigos, servidores. Somos da mesma família. Então é inadmissível que eu venha falar mal. Eu posso falar mal do meu irmão, mas eu não admito que ninguém fale. Então, nesta assembleia, eu fiz o quê? Eu pedi a expulsão de todos. E a antiga diretoria ficou de decidir pela expulsão, tinha 90 dias. O prazo era 90 dias, a expulsão tinha que ser ocorrida em dezembro. E não expulsaram. Na verdade, criaram-se uma comissão de ética e onde o parecer foi favorável à expulsão. Só que aí, 24 era um ano de eleição dentro do sindicato. Então, eu solicitei, da mesma forma que eu pedi a expulsão, eu solicitei que não expulsassem, porque não ficaria bem comigo. Eles têm o direito de registrar a chapa, já que era esse o pleito deles, né? Dentro da mentira, dentro da desonestidade, elevar o nome de uma chapa para conseguir, né, aquilo que deseja, não sei o que é. Mas, pois bem, isso aí é um problema que não é meu. Eu solicitei que não expulsassem a oposição, porque eles tinham o direito de registrar uma chapa. Mas não sei por que motivo, não registraram a chapa e ficou então essa decisão para que esta gestão atual, a qual estou, tomasse a decisão de expulsá-los ou não. Ora, não tem cabimento. Eu, como filiada, peço a expulsão e eu agora, como presidente, vou expulsar? Assunto descartado. Jamais faria isso. Mas o que aconteceu agora foi inadmissível. Porque se você mexer comigo, não tem problema, eu não vou levar para o lado pessoal, não vou achar que é pejorativo. Se você falar do sindicato também, não tem problema, porque o meu trabalho prova o contrário. O nosso trabalho prova o contrário. É um sindicato de luta, é um sindicato que tem trabalho. Se vocês acham que o passado não teve, isso não é um problema meu. A minha visão é daqui para frente. E daqui para frente eu vou lutar com todas as minhas forças. Porque é o meu direito, é o seu direito, e enquanto eu estiver aqui, a luta vai ser feita. Vocês podem ter certeza. Pois bem, nós, nessa mesa de negociação, o que aconteceu para a exclusão deste servidor? Na mesa de negociação, depois de, assim que entrei, tomei conhecimento do plano de cargos parado, é de conhecimento de todos, está no site, está lá desde 2010. Em 2018, houve uma atualização do plano de cargos, carreiras e salário, foi protocolado junto ao Tribunal de Justiça, só que, nós temos o recibo, só que o que acontece foi extraviado o documento. Pois bem, quando tomei conhecimento de tudo isso, o que eu fiz? É imprescindível termos um plano de cargos. Isso daí tem em todos os tribunais. E por que nós, do Judiciário Estadual de São Paulo, não temos um plano atualizado? Ele merece melhorias? Merece. Ele merece outras comparações com outros tribunais? Nós fizemos muitas comparações, mas foi o que nós conseguimos até este momento. Então, vamos lá. Na Assembleia do dia 25 de janeiro de 2025, teve a discussão sobre o plano de cargos. Nós falamos que estávamos estudando com todas as associações, porque dentro do Tribunal de Justiça existe uma comissão.
E quando eu descobri que existia essa comissão, eu achei justo chamar todo mundo que compunha essa comissão para junto a gente estudar e terminar esse plano de cargos. Pois bem, nós conseguimos avançar. Várias associações esteve conosco, que eu já deixo aqui o meu agradecimento à AOGESP, que nunca faltou em nenhuma das nossas reuniões, à CETEG, à ASP, a antiga diretora presidente Marie Claire, a PATEG, que também esteve conosco, muito nos ajudou para essa nova atualização deste plano de cargos, a Sojubes só compareceu uma vez, a Sojure só compareceu uma vez, a Fox só compareceu uma vez. As demais esteve presente em todas as reuniões. E nós conseguimos avançar durante um ano, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, nós conseguimos nos encontrar em 8 reuniões e conseguimos atualizar até o artigo 48. Foram alguns outros artigos, mas infelizmente perdeu-se o arquivo, não sei o que aconteceu. Tentei uma nova organização para que nós nos reuníssemos num final de semana e terminássemos o plano de cargos, porque isso daí a gente precisa apresentar. Está defasado. Veja só, o anexo 3, que é a tabela, nós apresentamos um seminário para mostrar, né, contra fatos não há argumentos, que o tribunal nos lesa em relação às perdas salariais, dando a nossa gratificação, nosso reajuste salarial em cima da gratificação, e não como é feito em todos os outros tribunais todo ano. Infelizmente, a Alesp estadual e o Tribunal de Justiça, eles têm um certo jogo que a gente vê que não passa lá. Mas a gente tem que lutar. É melhor para nós que o nosso reajuste seja atualizado dentro do nosso salário base. Porque, veja, em 2013, a tabela era R$ 972. O salário mínimo era R$ 600. É só uma comparação. Hoje, o salário mínimo é R$ 1.600 e o nosso salário base continua em R$ 972. Nós tivemos um grande estudo, uma colaboração fantástica pelo nosso delegado sindical da primeira rádio, Daniel, onde fez a reestrutura toda da tabela. Eu só estou contando isso para vocês entenderem o trabalho que nós tivemos em relação ao estudo dessa nova proposta do plano de cargos. Nós apresentamos em assembleia a atualização da tabela, comprovamos que hoje o salário mínimo é R$ 1.600, nosso continua ainda R$ 972, só foi atualizado lá em 2013, na gestão do Dr. Ivan Sartori, e de lá para cá está congelado. Então, isso daí é algo imprescindível, é urgente, é para ontem. Aí, nós não conseguimos avançar este estudo com todas as associações. E a gente vê que a gente já está em março e a gente tem que apresentar algo para o Tribunal de Justiça. Não é chegar lá e ficar ouvindo, a gente tem que ter algo concreto, a gente tem aquilo que é nosso. E, conforme deliberado na Assembleia do dia 25 de janeiro, nós abriríamos prazo para a categoria se manifestar em 30 dias, 15 para analisar e mandar as sugestões. Os outros 15 dias iríamos analisar e aplicar as sugestões, se assim coubesse. Pois bem, foi feito isso. A diretoria do sindicato conseguiu finalizar o plano. Se existem melhorias, a gente vai debater dentro da própria comissão, mas o importante hoje é o quê? Era protocolar o plano. Isso daí vai beneficiar toda a categoria. Não só os escreventes, não só os agentes, mas somos todos. É um plano, é uma carreira, é uma construção, é progressão, é promoção. Está tudo ali. A gente tem que ter um plano de cargos, carreiras e salários. E depois, tem melhorias? Ótimo, vamos estudar dentro da comissão com todas as entidades e protocolar também. A gente não vai ficar ad eterno estudando, né? 3 coisas são cruciais e urgentes. É a atualização da tabela, o auxílio nutrição para escreventes e o nível superior para escrevente. Pronto. O resto a gente vai, com tempo, a gente vai estudando, vai melhorando, vai adaptando, mas isso é para onde? Essas 3 questões. Pois bem, depois de todo o trabalho, depois de toda esta atualização do novo plano, depois de todo o debate, inclusive com as associações, porque achavam que não era o momento, eu abri uma enquete em todos os grupos
podem achar que isso não tem nenhum valor jurídico, mas tem valor para mim, porque eu escutei a categoria. Vocês acham que o momento para o protocolo do plano de cargos, carreiras e salários é agora, nesta mesa de negociação que foi dia 19, ou a gente vai esperar até quando para protocolar? Quando é que a gente vai protocolar? O plano está lá desde 2010, no site. Em 2013 houve somente a atualização da tabela, em 2018 perderam o novo plano, a nova atualização, inclusive a atualização da tabela. E agora a gente está com o plano aqui. A gente vai fazer o que com ele? Vamos engavetar? Vamos fazer o quê? Não, nós vamos apresentar. Teve muita discussão. As associações, não vou dizer para vocês que elas foram contra. A princípio, algumas disseram ser contra, sim, que inclusive não eram para eu falar no nome de nenhuma delas. Pois bem, falei no nome do Sindicato União e apresentei na mesa de negociação uma nova atualização do nosso plano de cargos, carreiras e salários. E hoje, ontem, na verdade, me deparei com um servidor onde eu já tinha feito a expulsão lá, né, por atitudes antissindicais. É tão sindicalista, mas não entende o que é ser sindicalista. Eu tenho esse jeitinho, mas eu entendo o que é ser sindicalista. Pois bem, me deparo com uma mensagem do Marcos, onde ele já tinha ameaçado, dizendo que iria contra o protocolo. Eles acham que eles são contra porque eu não levei para a Assembleia. Agora, eu pergunto a vocês, ele levou essa questão à Assembleia? Foi deliberado com a categoria? Eu, sim, dialoguei com a categoria, não importa que seja por enquete, mas a decisão unânime de vários servidores, eu somei, deu uma soma de mais de 2.000 servidores, onde era para ser protocolado. Agora, um servidor, qual é a legitimidade de um servidor e até a presidência do Tribunal de Justiça protocolar algo contra aquilo que foi protocolado? Lembrando que o prazo dentro do grupo do sindicato, foi falado que eu não estava respeitando o limite de 15 dias, era pouco, e eu não estava respeitando o recesso. Levamos uma reunião com a diretoria, eu falei, gente, não tem problema nenhum, dá mais 15 dias, qual que é o problema? Se vai vir sugestões, porque é isso que a gente quer. A gente quer a categoria junto, falando, olha, lá no estado do Goiás é assim, vamos colocar. Agora falar qualquer um fala, até papagaio fala, entendeu? O que a gente quer é que seja aqui, ó, documentado, para a gente poder incluir, para que a gente poder ver que está somando com a gente, que está somando com a categoria, que está somando com o sindicato. Abrimos mais 15 dias. E a oposição sindical, como diz ele, é assim que vou me tratar, com a oposição sindical, não conseguiram, em 30 dias, colocar nenhuma sugestão, mas acha bonito dizer que no federal é assim, que lá em Santa Catarina é assim, que lá no Espírito Santo é assim. Que lindo, né? É muito lindo falar. Coloca aqui, ó, mostra, traz a sugestão no concreto. É aqui, ó, é documentado. A gente quer colocar no plano, a gente não quer ouvir onde o vento canta. Então, não apresentaram nada, nenhuma proposta, mas perderam um tempo absurdo dentro do tal coletivo oposição, dentro do Instagram lá. Aquela matéria lá levou uns 2 dias, ou seja, teve 2 dias para apresentar aquela matéria, desmoralizando o trabalho, todo esse trabalho de 2 anos que foi feito. E aí me deparo com uma mensagem dentro do grupo do Sindicato União, onde um servidor, um sindicalizado, filiado do Sindicato União, que se diz oposição sindical, ir lá e acabar com todo o trabalho de 2 anos, com o meu trabalho, com o trabalho das associações. Eles são contra porque eles não participaram do término, mas teremos tempo para discutir dentro da comissão, não tem problema. O que a gente tem que entender é que o plano tinha que ser protocolado, e ele foi protocolado. Agora, você pode ser contra a minha pessoa,
Não tem problema, eu não vou achar. Não vou trazer para o coração, assim sou eu. Você pode falar mal do sindicato também, meu trabalho vai mostrar para vocês. Agora, eu vou repetir a mesma fala que falei numa mesa de negociação. Eu tenho 36 anos de tribunal. E até aquele momento ali, a minha carreira foi solo. Mas a partir do momento em que fui eleita a presidente do Sindicato União, agora a minha carreira é coletiva. Se o problema é seu, o problema é meu. E ele não mexeu comigo. E ele não mexeu com o sindicato. Ele mexeu com toda uma estrutura, com todo um trabalho, com toda a carreira dos agentes, dos aposentados, de tudo. Onde já se viu? Qual é a legitimidade que um servidor tem para protocolar algo contra uma categoria toda? Eu pergunto a vocês. Quer dizer o quê? Eu estou aqui de quê? De enfeite? A diretoria do sindicato está de enfeite? Todo o trabalho não serve para nada? Absolutamente nada? Então, isso foi a gota d'água. Estão resgatando aquele processo administrativo, que já tinha lá a expulsão. Foi levada à mesa e a mesa da diretoria optaram pela exclusão definitiva deste servidor, senhor Marcos José de Abreu, escrevente técnico, lotado lá no Fórum de Santana. Então foi isso que aconteceu, gente. Podem fazer o que quiser contra mim. Pode falar do sindicato, pode falar que não tem trabalho, que eu vou mostrar para vocês que tem trabalho. Mas não mexa com a minha categoria. Não mexa com a categoria dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ali é um plano de cargos, carreira e salário. Ali está envolvido vidas, carreiras, progressões. Isso não se faz. Isso é uma atitude antissindical. Eu não sei nem o que dizer o que é isso. É triste e lamentável ter também que ter tomado essa decisão. Mas, nada é para sempre também, né? Mas uma coisa é certa, o plano foi protocolado, vamos lutar por ele. E, infelizmente, o Marcos, que se diz oposição sindical, não faz parte do quadro associativo dos filiados do Sindicato União. Gente, se ficou alguma dúvida, podem me perguntar no particular, mas é esta a história. Esta é a verdade, porque eu não estou aqui para mentir. E eu nunca vou ser também uma pessoa pessimista. Eu sou uma pessoa realista. E não vou mentir e nem diminuir a imagem de ninguém. Eu acho que estamos aqui para somar tanto a oposição quanto as associações. Nós somos uma família. Mas eu jamais vou tentar destruir o seu trabalho. Então, não queira destruir o meu. Foi muito triste ter que ver tudo aquilo. Sair de alma lavada contra toda uma categoria. Não dá. Desculpa, pessoal, mas para mim não deu. Então, essa atitude foi tomada e eu tomaria novamente se isso acontecer. Porque existe um estatuto e dentro dele está lá. Se o sindicato não te representa, saia dele. Se ele te representa, venha somar. Vamos juntos para uma luta, porque a luta ela é grande e a gente precisa de muitos soldados. A gente precisa de um exército. Então é isso. Infelizmente, o Marcos não faz mais parte do nosso grupo. Quem sabe agora ele consegue mandar alguma coisa como um servidor, né? Sem estar afiliado, sem direito a voto, né? Quem sabe agora ele consegue, no concreto, apresentar alguma coisa. Apresenta alguma coisa no concreto que venha para somar e não para desmoralizar o nosso trabalho. Eu espero que todos entendam. Caso qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um grande abraço a todos vocês e venham, filie-se ao sindicato. Vamos juntos construir uma nova história.